Eu passo então a apresentar, neste caso, a primeira oradora desta fase inicial do nosso webinário de contextualização do tema genérico. Essa primeira oradora é a Inês Cosme, que é formada em Engenharia do Ambiente e doutorada pela Universidade Nova de Lisboa, onde é investigadora de um centro de investigação, que é o CENS, Center for Environmental and Sustainability Research, e entre os seus interesses de investigação destaco as teorias e práticas de crescente. Obrigada, Álvaro. Primeiro de tudo, queria dar-vos os parabéns por este webinar e obrigada por me convidarem. Vou aqui tentar que estejamos um bocadinho todos no mesmo patamar para percebermos estas questões da crise socioecológica, e como o Álvaro já me apresentou, já não vou apresentar, mas então queria-vos falar um bocadinho não só de políticas concretas, mas principalmente de visões por trás dessas políticas e visões para este tal futuro imaginado, em que temos que de facto articular as necessidades humanas com a proteção dos sistemas que nos suportam. E então, deixem-me só aqui fechar uma coisa. Ok. Ups. E então, primeiro que tudo, de certeza que todos que estamos aqui já temos esta noção que existe uma crise socioecológica, mas porque é que precisamos de mudar o rumo do nosso desenvolvimento? Que crise é esta? O que é que se passa aqui no nosso planeta? Então, temos primeiro que tudo este estudo que é muito importante e eu gosto de começar por ele porque foi um estudo que já foi feito há cerca de 10 anos, em que se definiram estes 9 limites planetários, 9 dimensões biofísicas que suportam a nossa vida na Terra, e o que estes autores fizeram, e este gráfico é de uma atualização desse estudo de há 10 anos já, eles tentaram calcular qual seria o risco de ultrapassarmos a integridade destas dimensões biofísicas. E este aro azul que temos aqui à volta é basicamente... Alguém tinha o microfone. Este aro azul é aqui basicamente um chamado Safe Operating Space. É o espaço em que, se nos mantivermos dentro desse risco baixo de alteração destes sistemas, a humanidade consegue prosperar e consegue continuar a viver como vivemos hoje em dia. Como veem aqui, estima-se que 4 destas dimensões já tenham sido ultrapassadas e, portanto, temos aqui problemas graves, nomeadamente a nível da biodiversidade, das alterações climáticas, alterações do solo e os ciclos biogeoquímicos do fósforo e do azoto. Peço desculpa, eu vou ter que sair do ecrã partilhado só por um segundo, porque estou aqui a ter um problema técnico. Ok. Deixem-me lá ver se consigo. Ok, desculpa. E então, temos estes limites, temos estas dimensões que trazem um risco acrescido dos sistemas colapsarem, os sistemas que suportam a nossa vida, mas como vemos por este mapa distorcido, obviamente que o impacto que cada nação tem neste problema dos limites não é o mesmo, não é? Temos aqui o grupo dos países ricos, os países chamados do norte global, a exercer uma pressão muito maior nos sistemas, aqui medido pela pegada ecológica, do que outros países, como países ali quase a África inteira, a Índia, etc. E por isso temos desigualdades aqui que, por um lado, queremos ter um desenvolvimento e uma vida digna para todos, mas a questão que fica aqui no ar é: será que conseguimos a este ritmo manter uma vida digna para todos, para o sul global e para o norte global? E então há aqui uma nova forma de ver as coisas que uniu basicamente os limites planetários com
essa base social das condições mínimas que devíamos garantir para todos, que é chamada esta economia donut, em que em vez de termos apenas um espaço, um safe operating space dentro dos limites planetários, temos também aqui uma base social que, se estivermos em falta com ela, também não estamos a ser sustentáveis e, portanto, temos este conceito do donut, que é aquele espaço ali em que não passamos os limites ecológicos e em que promovemos este bem-estar social ao mesmo tempo. E é aí que esta autora diz que a nossa economia deve estar para estar sustentável. Mas esta conversa toda sobre limites tem sido muito falada hoje em dia e é muito falada até no âmbito do decrescimento deste conceito, mas queria-vos trazer aqui algumas reflexões que eu achei muito interessantes e que recomendo deste livro, que se chama Limits, que é do Yorgos Callis, é muito recente, em que ele reflete o que é que são os limites, no fundo. Os limites apenas existem porque atualmente as nossas sociedades têm necessidades ilimitadas. Se nós não tivéssemos necessidades ilimitadas, não existiam limites, porque não era necessário, havia uma autolimitação automática da nossa economia. E por outro lado, nós falamos em limites não numa perspectiva, quer dizer, cada um tem a sua opinião, mas gostaria de falar de limites numa perspectiva em que é uma questão de escolha. Se nós escolhemos ter um determinado mundo para nós e para passar às nossas crianças, como o autor diz aqui, então temos que escolher limitar algumas coisas, algumas atividades que fazemos na economia para promover ou para permitir que esse mundo exista. E por isso a questão aqui é que tem consequências, as nossas atividades económicas têm consequências. Existem evidências mais do que provadas que um crescimento económico sem limites vai ter consequências indesejáveis para a sobrevivência da nossa espécie numa perspectiva antropocêntrica, mas no fundo, no fim, nós é que escolhemos que limites é que impomos para os mundos que queremos criar no futuro. E então, que visões são estas de sustentabilidade que podemos ter e que devemos todos encontrar coletivamente para que possamos então pensar em políticas para chegar a elas? Eu gosto muito desta citação da Dana Meadows, que é uma autora muito conhecida, que é uma das autoras principais dos Limites ao Crescimento, um relatório dos anos 70 em que já se tinha calculado na altura, modelado de forma matemática, que existiam limites a uma série de recursos naturais, etc., e também à regeneração da própria terra, em que ela sempre teve esta visão que, se não sabemos para onde é que estamos a ir, é muito difícil ter um ritmo e manter o entusiasmo e até medir o progresso, se não soubermos para onde estamos a ir. E por isso é muito importante ter uma visão por trás das medidas que propomos e que infelizmente está muito... não é muito comum na nossa cultura ocidental, vamos assim dizer, porque isto vem de uma pessoa, obviamente, de um país ocidental. E então é engraçado perceber que geralmente falamos muito das nossas frustrações, queixamos da vida como ela é, mas muito raramente falamos dos nossos sonhos e dos nossos valores e de facto do que é que queremos ver no mundo ideal. E então trago aqui uma série de valores que podem ser a base de um mundo diverso e de uma base de como imaginamos um mundo ideal e sustentável, que são, por exemplo, termos justiça, equidade, simplicidade, suficiência, autonomia, autoconfiança, todas estas questões que todos nós de certeza aqui concordamos que são importantes, a não violência, mas também a unidade com a natureza e também reconhecer os próprios direitos da natureza, porque não somos a única espécie que está neste planeta e, portanto, temos que, obviamente que vamos sempre tentar proteger a espécie humana, mas tem que se perceber que também existem direitos da natureza. E então, esta pirâmide também é da autoria da Dana Meadows e de outros autores para trás dela, que só queria mostrar-vos para perceber que existem os fins
E existe uma diferença entre os meios e os fins para o nosso desenvolvimento como espécie humana. E os nossos fins são o bem-estar, são a felicidade, a harmonia, o sentido de identidade. O crescimento económico é apenas um meio para chegar a esses fins e por isso é importante falar que não é o objetivo principal, não deve ser o objetivo principal de políticas, mas sim ser visto como um meio para chegar aos fins últimos que queremos. E por outro lado, sem aqui a conservação da base, do capital natural, nada o resto existe, é a base do nosso suporte. E por isso é importante passarmos desta primeira ideia que se promoveu muito, de que conseguíamos encontrar aqui um meio termo entre a economia, o ambiente e a sociedade, estes 3 pilares da sustentabilidade, e passar para uma visão integrada em que a economia está dentro de uma sociedade, que está dentro de um sistema biofísico e, portanto, ela tem que estar contida dentro disto e não fora disto, porque não faz sentido, porque ela tem que ser algo que está a nosso favor. Queria só deixar aqui esta recomendação deste relatório, que recomendo a todos lerem, é um relatório pequeno, que fala das barreiras para o tal crescimento verde, um crescimento que assume que nós conseguimos então ter aqueles 3 pilares articulados de alguma maneira. Não vou passar por aqui, mas só queria dar aqui a nota desta ilustração que eu adoro, porque o crescimento verde é aquele unicórnio que está no topo da montanha e basicamente tínhamos que passar por todos estes problemas, o homenzinho que está lá em baixo, tinha que passar por todas estas barreiras para chegar a essa coisa que nos é vendida tão facilmente como o crescimento verde. E portanto deixo-vos aqui essa questão. E então, demorei um bocadinho mais do que devia no início, mas ainda vou falar aqui só do que é o decrescimento, para estarmos todos só na mesma base. E portanto o que falamos quando falamos em decrescimento é uma visão em que se pensa que é necessário haver uma redução efetiva da escala da produção e do consumo para aumentar o bem-estar humano e melhorar as condições ecológicas, como uma fase, como se vê aqui neste gráfico, para chegar para diminuir a escala da nossa economia, que já ultrapassou os limites que temos, mas não é um objetivo, é muito importante perceber que o decrescimento não é um objetivo também, é uma fase de redução para chegar a outro mundo imaginado. E por isso vou apenas acabar com isto, que são os 3 grandes objetivos do decrescimento. Por um lado é a redução dos impactos ambientais, mas também é a redistribuição da riqueza e rendimentos e a transição de uma sociedade materialista para uma sociedade convivial e participativa. E o que é importante aqui deixar ciente é que o decrescimento é a união destes 3 objetivos, não é um só, e sem estes 3 objetivos articulados não temos de facto um decrescimento planeado e voluntário, como o Álvaro falou no início. E deixo aqui a minha intervenção, desculpem, alarguei-me demasiado, mas obrigada. Joguei a laranja ao ar, mas do ar no chão caiu. Fui falar ao meu amor e minha mãe logo me ouviu. Minha mãe logo me ouviu, ela se pôs a chorar.